irmãos, seguindo o nosso projeto humano, eu vou falar hoje a respeito das energias espirituais. É uma coisa que não foi colocado na Bíblia, porque é um pouco complexo e, em verdade, o ser humano não teria condições de entender. Mas eu vou falar a respeito, então, as energias espirituais são as energias relativas à nossa vida, que é espírito. A carne, a matéria que a gente está hoje, é uma passagem muito importante para que a gente possa encontrar Jesus e, a partir daí, se salvar, voltar a ser um espírito de luz, junto com Deus, aonde nós fomos criados. Porque Deus, Ele é muito grande, é magnífico, é inexplicável. Para pensar em Deus, tem que sempre pensar muito grande. O ser humano tem humanizado Deus, como se ele fosse humano, mas ele não é humano, ele é muito além. E, em verdade, a gente sabe muito pouco dele e a gente precisa ter fé, acreditar, porque ele realmente tem o poder. E quando ele nos criou, o Espírito, não é uma coisa solta, aleatória. O Espírito, para a gente compreender, ele tem cabeça, tronco e membros, igual nós. Os anjos que vivem na infinita perfeição da eternidade da luz têm asas. Todos eles têm asas branquinhas, em verdade é cristalino, tipo diamante, asas fininhas. Então, eles têm uma forma, e dentro dessa forma tem uma unidade funcional, que é o que dá a vida. Não existe vida sem unidade funcional. Tudo é uma unidade funcional. E o Espírito é uma unidade funcional perfeita. Para dar a vida é uma coisa magnífica. Nós, em verdade, não conhecemos a vida. Aqui, na carne, nesse plano, a gente não sabe o que é a vida. A gente tem uma vaga noção, em alguns momentos, de alegria, de prazer, de recompensa, mas, no geral, nós temos que batalhar, lutar e fazer tantas coisas que a gente não sabe. Então, como é que é realmente a vida na luz onde Deus nos criou para a gente viver lá? Então, o Espírito, ele tem os seus órgãos, tem seu cérebro, tem internamente os seus órgãos, suas células, seus tecidos. Diferente de nós, não são os mesmos órgãos que nós temos, porque o Espírito não precisa se alimentar, não precisa comer. Ele é uma unidade perfeita e autossustentável e indestrutível. Só Deus pode destruir o Espírito. Pode largar uma bomba atômica em cima do Espírito que não acontece nada. Se ele estiver encarnado, ele vai voltar a ser Espírito, isso sim. Mas nada pode destruir o Espírito, a não ser Deus. Ou Deus é Criador, ele jamais vai destruir o que ele criou. Mas quem pode destruir o Espírito, daí é o mal, levando para as trevas.
tirando das mãos de Deus. Se tirar das mãos de Deus, leva para as trevas e lá vai ser destruído. Então, o espírito, ele, dentro dos seus órgãos que ele tem, é tudo, por exemplo, então, ele não respira, ele não precisa de pulmão, não se alimenta, não precisa de sistema digestivo, não bebe água, nada, então ele não precisa de rins nem de sistema urinário. Aí muitos dizem, mas o espírito não come, não bebe. Jesus mesmo disse, o alimento que eu vos der, vocês nunca mais sentirão fome. A água que eu der de beber, vocês nunca mais terão sede. Ele está informando que lá na luz não existe isso. Isso foi o plano que Deus criou aqui para nós, para tentar resgatar pelo menos uma parte da humanidade. E então, como é que funciona? Os órgãos internos, eles recebem as energias espirituais, processam, o cérebro processa e emana de volta. Isso é o tempo todo. E o que são as energias espirituais? Elas são, em verdade, os sentimentos, os pensamentos e as ações que a gente faz. A cada pensamento, você terá uma energia relacionada. E você processa de acordo com o teu entendimento e emana de volta para onde? Existe um sistema que conecta a todos, que são as correntes que carregam essas energias. Para cada pensamento, para cada ação, tem uma energia específica relacionada àquilo ali. E aí ela vai ser emanada, entrar na corrente específica, corrente vibratória específica, e ali ela vai ficar circulando entre as pessoas que são espíritos. E assim, o espírito, por ser uma unidade, ele é uma usina de produção de energia espiritual. Então, o que acontece? Toda a energia espiritual não perece, porque tudo que é do espírito não perece. E aí, então, todas as coisas que a gente faz, elas vão para essas correntes, e aí ficam. E as energias inferiores, elas, por exemplo, dos palavrões, dos xingamentos, das insatisfações, das blasfêmias, da mentira, do ódio, da raiva, elas vão para a corrente e assim, quando você tem esse tipo de pensamento, você tem esse tipo de atitude ou de palavras, você entra em conexão com aquela corrente e todas as pessoas que já existiram aqui na Terra, mesmo as que já morreram, ficou na corrente espiritual tudo que ela produziu. E você vai se conectar com tudo que o ser humano já produziu relativo àquela corrente. Você vai receber um reforço do mal, porque se a pessoa estiver xingando, gritando, brigando, a energia é extremamente negativa. Principalmente a energia do ódio, da raiva. É uma energia extremamente negativa e quando você está sentindo, você se conecta com todo aquele conteúdo, é inconsciente, você não vê, mas aquilo induz e por isso que a raiva cega. As pessoas ficam com ódio, com raiva, liga aquele motorzinho, não se aguenta e acaba cometendo coisas que depois se arrepende. Muitos crimes, muitas coisas acontecem porque a pessoa, ela se deixa levar
porque a corrente vem e induz e reforça o pensamento dela. Então, para que a gente possa fugir dessa indução das correntes espirituais, a gente precisa da proteção da luz e precisa se livrar dos pensamentos negativos, das raivas, das mágoas. Tem que perdoar, porque a falta do perdão deixa sempre você conectado com alguma corrente inferior. E assim você não consegue evoluir, não consegue se livrar do mal e fica, sem perceber, alimentando o mal. Por quê? À medida que a gente vai produzindo energias inferiores, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, porque é do espírito, tudo produz energia. Essas energias vão ficando aqui no mundo. E hoje, como a humanidade já tem milhares de anos, está completamente lotado até a tampa de energias inferiores. E o que elas fazem? Elas embaçam a mente das pessoas. As pessoas que não têm proteção, que não estão conectadas com Deus, que não fazem orações, elas estão suscetíveis a essas forças, induzindo elas a fazerem coisas que não são do agrado de Deus. Então, nós temos que evitar de falar coisas negativas, coisas ruins, de xingar os irmãos, porque assim a gente está produzindo mais energia inferior, alimentando o mal, que vai ficar agindo e assolando a mente das pessoas. Por isso que muitas pessoas que não têm a proteção da luz ficam o dia inteiro remoendo vinganças ou raivas em relação ao outro e ficam felizes quando o outro se dá mal. E não é o que Jesus quer. Então, essas correntes de energias espirituais são reais, está todo mundo conectado. E, se a gente não prestar atenção, é conduzido por elas, como certas, o pessoal chama de vibes, festas, bebidas, drogas, sexualidade. Essas coisas são visíveis, mas o pior são as da matéria, no sentido do poder econômico, do poder que o ser humano, a ilusão do pseudo-poder da matéria. Quando o ser humano tem o poder, ele manipula os outros, ele mente para os outros, ele acaba enganando os outros. Isso é horrível e engrossa as energias espirituais. Então, o espírito, ele tem essa capacidade de produzir, de receber e de emanar. E ele vai emanando de forma fracionada, porque cada coisa tem uma energia diferente. E a energia, em verdade, é o tom que se coloca, que dá um sentimento para as coisas. Que eu posso falar, né? Vai para casa. Eu posso dizer, vai para casa. Mudou completamente o tom. A energia é diferente. A intenção foi diferente. As energias medem as intenções de cada um. E quem está no mundo espiritual consegue ler o que está se passando. As energias espirituais, elas podem ser lidas
pelo Espírito. Então, o outro Espírito que está lá vê a emanação e tu está só pensando e ele entende o que tu está pensando porque ele consegue ler as energias espirituais. Então, muitos pensam que o maligno não sabe o que tu pensa, mas ele consegue ler tuas energias espirituais. E quando você estiver sem proteção, fora da luz, ele vai te pegar. Ele sabe o que é que você quer, quais os seus desejos, quais as suas intenções. Nós vamos deixando sempre os vestígios espirituais. Então, assim foi feito, assim é o mundo espiritual. Só que no mundo espiritual superior, na infinita perfeição da eternidade da luz, só tem energia positiva, do amor, da verdade, da justiça. Então, lá é maravilhoso. Agora, aqui nesse plano, tem as energias inferiores. E as energias inferiores, elas causam uma sensação. Quem está no mundo espiritual inferior tem uma sensação horrível. A pessoa, porque a energia é o que realmente traz aquele sentimento. E por isso que a gente não consegue fazer sentimentos nas coisas criadas por nós, porque ela é do Espírito. O sentimento é do Espírito. O sentimento não está no cérebro. Bem como o pensamento, ele é expressado pelo cérebro, mas ele está no Espírito. O cérebro é a ponte que comunica o Espírito com o mundo, onde nós estamos. Então, quando sairmos daqui, não precisaremos mais de cérebro e continuaremos pensando, continuaremos sentindo. Então, o que as pessoas não sabem é que a sensação de estar nas trevas, horrível, não explica, é pior. E é isso que eu estou querendo informar a vocês, que essas energias existem e que elas são a inversão da equalização natural que Deus fez na criação. Então, é importante a gente tomar conhecimento, porque se a gente deixar o nosso pensamento viajar de acordo com a nossa vontade, nós vamos cair numa corrente que vai alimentar esse pensamento e vai nos tirar do caminho da luz. Então, para que a gente evite, nós não podemos ficar remoendo coisas negativas, os elementos que são do mal. Tudo que for do mal, se você ficar remoendo na tua cabeça, você está dando abertura para o mal entrar na tua mente e induzir você e te tirar cada vez mais da luz. Então, para vocês entenderem que o espírito é uma unidade funcional, altamente sensível, altamente tecnológica, é a tecnologia do Espírito de Deus, porque Deus é poder, não é magia, é tudo uma tecnologia espiritual, muito além da nossa capacidade de entender. Então, a vibração de cada um tem uma vibração, no somatório das suas energias espirituais vai dar uma vibração. E essa vibração, ela pode ser positiva ou negativa. Quando é do bem, é positiva, aquela vibração boa, a gente se sente iluminado pelo Espírito Santo. Agora, quando é negativa, é aquela coisa ruim, é a tristeza, é a raiva, é a mágoa. E isso tudo é domínio do mal. Então, o alerta é esse, para que a gente não alimente
o mal em nós e nem nos outros. E isso é feito através dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, né? De tudo que você vai fazer, atos e procedimentos. Então, a mensagem é essa de hoje, para vocês refletirem e entenderem que isso é uma coisa real e que nós estamos imersos dentro disso. Amém.